O Supremo Tribunal Federal formou maioria para recusar um habeas corpus que barraria uma possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido de habeas corpus era relacionado à investigação que apura suposta tentativa de golpe de Estado. O relator do caso, o ministro Cássio Nunes Marques, afirmou que não haveria ilegalidade evidente para essa concessão e o voto foi seguido pela ministra Carmen Lúcia e pelos ministros Luiz Edson Fachin, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Dias Toffoli. Ainda faltam votar o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, e os ministros Luiz Fux, André Mendonça e Gilmar Mendes. Alexandre de Moraes, relator de processos em que o ex-presidente é investigado, se declarou impedido e não votará. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de maio de 2024, são 9 horas da manhã. O Alexandre de Moraes se declarou impedido de julgar o habeas corpus para evitar a prisão de Bolsonaro. A votação do pedido de habeas corpus para Bolsonaro permite, inclusive, prever qual será o resultado do julgamento do ex-presidente em novembro deste ano. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Aqui um fato muito importante: a decisão do Alexandre de Moraes, tomada ontem, de não votar o HC para evitar a prisão de Bolsonaro, é um fato muito importante. O Alexandre de Moraes decidiu se declarar impedido de participar do julgamento de um habeas corpus preventivo apresentado para evitar uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi apresentado ao STF por um terceiro na esteira de investigações sobre a participação do ex-presidente e seus aliados na tentativa de golpe de Estado. O STF formou maioria e negou um habeas corpus preventivo a favor de Bolsonaro para que ele pudesse se garantir contra um pedido de prisão. O Supremo formou essa maioria e teve os votos de Nunes Marques em primeiro lugar, que votou protocolarmente no sentido de que não tinha lógica o Bolsonaro ter esse habeas corpus, porque não havia nada contra ele, nenhum processo instaurado, e também diz que não havia ainda nada de errado com o processo a que ele estava respondendo. Mas a gente sabe que o Nunes Marques é um dos indicados por Bolsonaro para o STF, o outro é André Mendonça, o terrivelmente evangélico, e que num julgamento em relação ao Bolsonaro para mandá-lo para a cadeia, esses dois ministros dificilmente vão mandar quem os indicou para o STF para a cadeia. O Nunes Marques, porém, foi acompanhado por Carmen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Edson Fachin. Esses 5 seguramente votarão contra o Bolsonaro nesse julgamento que, segundo o cronograma planejado pelo STF, vai ocorrer em novembro desse ano, logo após as eleições de outubro. Então aí você tem o Nunes Marques, que ajudou a formar essa maioria, que é o 6º componente, mas não vai votar contra o Bolsonaro no julgamento. Então você tem só 5 de 11 ministros que votaram contra o habeas corpus para o Bolsonaro, que votarão para condená-lo em novembro deste ano. Muito bem, 5 não é maioria em 11 ministros. Acontece que o Alexandre de Moraes não votou, não é? Como você viu aqui, ele se declarou impedido. Por quê? Porque o habeas corpus, ele é contra o Moraes. Então não dá para o Moraes votar a seu próprio favor. O habeas corpus diz que o Alexandre de Moraes quer condenar o Bolsonaro e tal, e quer anular o processo, além de conseguir o habeas corpus para o Bolsonaro. Como o Moraes é o relator do processo contra o Bolsonaro, então ele se absteve de votar. Mas no julgamento ele vai votar. Então os 5 que são votos certos
pela condenação de Bolsonaro se somam ao Alexandre de Moraes, que é o sexto. Agora, quem é que falta? Falta o Gilmar Mendes, que ninguém na face da terra acredita que ele vai votar a favor do Bolsonaro. Então, se você tem 5 que votaram contra o habeas corpus para o Bolsonaro e que certamente votarão para condená-lo, você tem o Moraes, que é o sexto, que certamente votará assim, e o Gilmar Mendes é o sétimo, que certamente votará assim. Restam o Barroso, presidente do STF, e o André Mendonça. O André Mendonça vai votar com o Bolsonaro, fazendo com que 2 ministros sejam a favor do Bolsonaro no julgamento dele em novembro. Resta o Barroso, que já declarou incontáveis vezes o seu repúdio ao 8 de janeiro, ao Bolsonaro, a tudo isso. Então, realmente está confirmada a maioria de 8 votos a 2 pela condenação do Bolsonaro em novembro deste ano. Muita gente está se deixando levar por uma conversa que circula nas redes de que nada vai acontecer com o Bolsonaro. Isso é uma loucura, isso é basicamente uma loucura. A Polícia Federal, como mostra a edição de hoje do Primeiras Notícias, voltou cheia de provas contra o Bolsonaro no caso das joias e as investigações continuam. O Moraes soltou alguns militares, soltou segurança do Bolsonaro, manteve um assessor dele preso e o processo está caminhando e seria uma loucura alguns dizerem que o Bolsonaro não vai ser nem denunciado, que não vai acontecer nada. Eu garanto para você, minha amiga, meu amigo, dizer isso é uma loucura. Vai acontecer. Eu recomendo às pessoas que discutem política tal que não digam isso por aí, porque vai acontecer e quem disse isso vai fazer papel de bobo. Basicamente vai fazer papel de bobo porque o processo está tramitando no ritmo legal. No fim desse mês, começo de janeiro, começo de junho e ao longo do mês de junho, as denúncias da Procuradoria-Geral da República vão ser feitas e o julgamento vai ficar para depois da eleição. O PGR já sinalizou, isso não é uma opinião minha, isso já existem falas, já existem depoimentos, já existem indícios claros do que vai acontecer. O julgamento vai ser em novembro deste ano. Dezembro, a menos que aperte por alguma razão o calendário, ficaria para janeiro, porque em dezembro não acredito que se faça esse julgamento em dezembro. Seria em novembro, para não atrapalhar o processo eleitoral. Então a denúncia contra a Procuradoria-Geral da República, seria no mês que vem. Muito provavelmente vai ficar tudo para o mês que vem, joias e tentativa de golpe, e em novembro o PGR entrega a denúncia e começa o julgamento do Bolsonaro. E aí está mapeada a votação, como vai ser. Não tenha dúvida, o Bolsonaro vai ser condenado em novembro desse ano por 8-2 pelo caso do golpe de Estado e pelo caso das joias. Muito provavelmente o julgamento das joias vai ficar para depois, porque não pode ser julgado os dois processos juntos. Então o caso das joias provavelmente vai ser analisado depois da condenação mais séria do Bolsonaro, que é por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, etc, etc, etc. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.